Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Gênesis, capítulo de número 32. A partir do versículo de número 22. Gênesis, capítulo de número 32, a partir do versículo de número 22, o texto sagrado diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos, e atravessou o val de Jaboque. Tomou, fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Disse: Deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, senão me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, dizendo: Dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E ali ele foi abençoado. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Saiu-lhe o sol, quando atravessava o Peniel, manquejando de sua coxa. Amém? Os irmãos, podem vos assentar. Eu quero expressar a minha alegria a Deus, por mais uma vez me dar a oportunidade de estar em seus altares para ministrar a sua palavra, pela vida do pastor Elias, bem como também a vida da irmã Joselma, esse casal que nós respeitamos e admiramos. É motivo de muita alegria, de alguma forma, ser útil nessa noite, através da pregação da palavra de Deus. Estou muito feliz, porque estou acompanhado da minha esposa, e como bem disse o pastor Elias, temos a alegria de também estar acompanhando o nosso pastor presidente. Aprendi já. Que Deus esteja abençoando. Para mim é motivo de muita alegria. 2 pessoas que ocupam grande relevância na minha vida. O meu pastor presidente e o pastor Elias Torralbo são pessoas que ocupam grande referência na minha formação e na minha trajetória. Que Deus em Cristo possa os abençoar. Irmãos, na hora que os jovens cantaram o hino pentecostal de carteirinha, Deus confirmou a mensagem. É só para descontrair. O capítulo de número 32 do livro do Gênesis é conhecido como o capítulo do conserto e da tratativa de Deus com Jacó. É claro que Deus inicia a partir de Abraão. Deus estabelece uma palavra e Deus diz a partir de Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Abraão, levanta, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei.
O versículo 4 diz assim: e levantou Abraão e foi. Abraão acreditou, Abraão tomou posse daquilo que Deus havia estabelecido. Mas é interessante que dentro desses 3 versículos iniciais do capítulo de número 12 do livro do Gênesis, Deus estabelece uma palavra para Abraão e Deus diz para ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. O que significa que Deus não havia mostrado ainda, mas Abraão acreditou, porque quem estabeleceu a palavra foi o Deus da palavra. A Bíblia diz que Deus faz essa palavra para Abraão. Deus estabelece essa palavra para Abraão. E essa palavra também dará continuidade na geração de Abraão em Isaque. Deus diz que a partir de Isaque o abençoará e também há de revelar para ele um tempo determinado, um propósito específico. E na continuidade da história, a Bíblia diz que o Isaque, ele tem 2 filhos, mas Deus escolhe de uma forma extraordinária mudar um pouco o caminho e a rota da perspectiva humana, porque dentro da noção humana, Deus deveria estabelecer uma palavra de escolha em Esaú, mas o texto sagrado diz que Deus escolheu Jacó. Quando Deus escolhe, de fato, ele costuma confundir um pouco as expectativas dos homens. O que está acontecendo diante da vida de Jacó? A Bíblia diz que Jacó, ele sai de casa como um Esaú disfarçado. Quando ele recebe a bênção de Isaque, ele sai de casa caracterizado como Esaú. Porém, ele diz para o seu pai, diante do momento da bênção: eu sou Esaú. Sua mãe diz para ele: levanta depressa, vai para as terras de Labão, meu parente, porque seu irmão vai te caçar a fim de matá-lo. Quando você chegar lá, se apresente dizendo que você é filho de Rebeca. É interessante que no capítulo de número 32, que ora acabamos de ler, faz 22 anos que Jacó está escondendo a própria identidade. Faz 22 anos que Jacó não assume a sua própria identidade. Ele saiu de casa como Esaú disfarçado. Quando ele se apresentou nas terras de Labão, o texto sagrado diz que quando perguntado qual era o seu nome, ele respondeu exatamente como a sua mãe lhe disse: diga que você é filho de Rebeca. A identidade para Jacó é aquilo que mexe com as suas emoções, é aquilo que estremece com a sua alma, com o auge das suas piores sensações. Por isso, Jacó é alguém que escondeu durante 22 anos a sua própria identidade. Mas é interessante que no dia que ele se depara com uma revelação do próprio Deus diante dele, ele vai responder, ele precisa necessariamente responder à identidade que ele mais nega, que ele mais anula. Ele precisa colocar para fora a resposta que ele está escondendo, porque Deus costuma fazer as perguntas que nós não queremos responder. Não é porque simplesmente ele quer brincar conosco, mas são nas nossas confissões que ele revela o propósito do seu perdão e da sua graça. E enquanto nós não confessamos quem somos, ele impossivelmente ministrará a plenitude da sua bênção na nossa vida. Mas com Jacó nós vamos aprender que quando ele confessa, Deus o perdoa, Deus regenera a sua história, Deus reestrutura o seu futuro, porque Jacó entendeu uma coisa: diante de Deus não dá para mascarar a história.
glória. Diante de Deus não dá para esconder quem eu sou, porque Ele conhece o céu, a terra, Ele sabe todas as coisas. E nessa noite eu gostaria de pensar exatamente sobre isso com vocês. Faz 22 anos que Jacó não quer assumir a própria identidade, mas o capítulo de número 32 inicia dizendo que Jacó soube que seu irmão enviou a ele 400 mensageiros que estavam decididos a ir até Jacó e com a notícia do seu irmão, não só encontrá-lo, mas matá-lo. O texto sagrado diz que Jacó, ele levanta numa atitude de defesa, e o capítulo 32, versículo de número 22, inicia dizendo que Jacó já não é simplesmente o homem que chegou nas terras de Labão com a única palavra de um sonho que ele teve, aonde Deus cruzou seu caminho e disse que ia o abençoar. No versículo de número 22, Jacó está rico. No versículo de número 22, Jacó tem propriedades. No versículo de número 22, Jacó tem mulheres. No versículo de número 22, Jacó tem posses. Então, numa atitude de defesa, o texto inicia dizendo que ele está diante de um riacho, de um rio, de um local onde ele pode atravessar tudo que ele tem. O val é justamente isso, é um lugar raso, onde você pode atravessar a pé tudo que você tem, animais, família, e então você passa por essa parte rasa. O que Jacó não sabia é que o lugar mais raso da história dele se tornaria no ambiente mais profundo da história de Jacó, o lugar aparentemente mais cinzento naquela noite, naquela madrugada que se estenderia interminável, seria a madrugada mais transformadora da vida de Jacó. O que Jacó não sabia é que toda profundidade com Deus, por mais aparentemente raso que seja, é o dia mais transformador da nossa vida, é o dia mais gracioso da nossa história. Hoje eu estou aqui para dizer para alguém, eu não sei que momento você está vivendo, talvez você esteja diante de um momento raso, cinzento, de uma madrugada interminável, de dias que você não consegue ver a aparência da claridade do novo dia, mas hoje eu vim aqui para dizer para você que diante das impossibilidades da vida, Deus cria caminho, Deus cria estratégia, Deus proporciona um novo e uma rota nova para a sua vida. Se você crê nessa palavra, diga alguma coisa que adore a Jesus. O lugar mais raso da história de Jacó se tornou no ambiente mais profundo da história de Jacó. Talvez você está vivendo o momento mais desconexo da sua vida. Talvez você está vivendo o momento mais cinzento da sua história. Mas eu quero ser boca de Deus para você nessa noite, fundamentado na palavra de Deus. Pode ser nesse ambiente que Deus vai gerar os maiores propósitos da sua vida. Pode ser diante dessa realidade que Deus vai fazer como fez com Jacó. Eu quero ver da glória. Deus desconstruiu Jacó, Deus feriu Jacó, Deus colocou Jacó no chão, fez ele mancar, mas ele levantou transformado, marcado por um propósito glorioso. Oh, glória a uma presença de Deus aqui nessa noite. Era um ambiente raso. Era um ambiente aparentemente esquisito, estranho. Ele atravessou numa atitude de defesa como um pai de família. Quando ele atravessa tudo que ele tem, o texto faz questão de afirmar que ele ficou só. Quando Jacó está só, ele volta naquele ambiente, naquele vale que ele estava, no Jaboque. E quando ele retorna, alguns comentaristas dizem que Jacó não simplesmente retornou ao lugar,
mas ele vai retornar a si mesmo. Deus vai criar um ambiente para que Jacó esteja diante do próprio Deus. Naquele momento, aquele lugar já não era mais um riacho, um vale escuro, mas era a sala de tratamento entre Deus e Jacó. Chegou a hora de Deus acertar as contas com Jacó. Chegou a hora de Deus acertar o que precisa ser acertado. Chegou o momento das tratativas serem colocadas diante da mesa. Parece que Deus está dizendo para Jacó: até hoje você adiou esse encontro, até hoje você mandou mensagem marcando para outro dia, mas agora, Jacó, não dá para remanejar mais. É eu e você e eu, e você nunca mais será o mesmo. Bendito é o nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu estou sentindo a liberdade de Deus para dizer para alguém nessa noite: eu estou diante de jovens, e Deus está dizendo: não dá para remanejar mais, não dá para adiar o nosso encontro, é hoje mesmo. E Deus está dizendo: é noite de confissão, de perdão, é noite de graça, é noite de cura, é noite de tratamento. Há uma presença do Espírito Santo entre nós. Oh glória! Eu disse que no versículo 22 Jacó está rico, porque ele tem coisas. Sua reputação diante da cultura vigente está marcada, realçada, reafirmada. Porque diante da cultura, ter filhos, ter posses, a vida então está dizendo: a reputação desse homem está caracterizada. Enfim, ele chegou no auge que ele deveria chegar. Ele tem algo. Só que é interessante que quando Deus vai tratar as contas com Jacó, Deus não vai tratar as contas com Jacó a partir da reputação, mas exatamente daquilo que ele precisava consertar. Quando Deus vai acertar as contas com Jacó, não é a partir da reputação, mas é a necessidade de construir um caráter pleno em Jacó. Porque Deus vai dizer em outras palavras para Jacó: o que você tem não me impressiona, seus títulos não me impressionam, suas posses não me impressionam, mas enquanto você não encontrar o Esaú e colocar para fora quem de fato você é, não serve para nada. Você pode ter muita coisa, os aparentes resultados podem dizer pela vida: a vida dele está funcionando, está tudo dando certo, mas o significado de você ter a vida andando plenamente não significa que Deus está confirmando exatamente a sua vida. Chega um momento que Deus vai dizer para Jacó: agora é eu e você. Agora não é pelo que você tem, é pelo que falta em você. Oh glória, porque quando Deus quer transformar a vida de alguém, é Ele mesmo que toma iniciativa. E a iniciativa de Deus não é pelo que você tem demais. Deus não quer saber se você é rico, formado. Deus não quer saber se você tem ou não tem. Deus quer saber se você está disposto a dizer: Deus, ressignifica a minha história, reestrutura a minha história. Senhor, muda o meu caráter, porque é no caráter que Ele vai revelar os maiores propósitos da sua vida. Jacó, você podia estar pobre, Jacó, mas se você tivesse caráter, estava tudo certo. Mas enquanto você não encontrar com Esaú, fazer o que precisa ser feito, realinhar as coisas, reajustar aquilo que precisa ser reajustado. Existem lacunas que não foram fechadas, Jacó. Então eu estou na sua cola, literalmente. E hoje eu fechei o cerco. Não tem ninguém vendo. Se o seu problema é que até hoje você lutou com pessoas e se feriu,
Quando você lutou consigo mesmo, você se machucou. Agora, Jacó, você vai lutar comigo. E a diferença é que você não vai ser ferido e não vai ferir. Mas você vai sair dessa batalha mais perseverante, mais prevalecente. Porque toda vez que você lutou com pessoas, elas foram feridas. Com você mesmo, você foi ferido. Mas quando você luta comigo, Jacó, os meus golpes não te ferem, mas eles te aperfeiçoam a plenitude daquilo que eu desejo revelar em você. A minha graça te transforma, a minha graça te levanta. Eu preciso profetizar a palavra de Deus para alguém. A mesma graça que te fere é a graça que te levanta. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu quero ressignificar a sua história. Eu quero remarcar a sua vida para um tempo específico de um propósito maravilhoso. Mas você precisa reajustar, realinhar aquilo que deve ser feito. Porque Deus tomou a iniciativa, foi Ele que criou todo aquele ambiente. Não é homem que está ali lutando com Jacó. Não, o próprio Spurgeon dirá que nesse dia, a manifestação do Cristo no Antigo Testamento era lida e interpretada como uma cristofania. É como se o próprio Cristo naquele momento tivesse tomado a iniciativa de estar naquele ambiente para degladiar simplesmente por ego com Jacó. Não, de forma nenhuma. Deus naquela batalha, Ele queria desconstruir a soberba de Jacó. Deus naquele momento, Ele queria esmagar a soberba de Jacó e fazer ele entender de uma vez por todas: cheio de si você não prevalece, mas cheio da minha graça você é um novo homem. Oh, glória ao nome de Jesus. Jacó atravessou, voltou, ficou só. Algumas lutas da nossa vida, ou quer dizer, as maiores lutas da nossa vida, são lutas solitárias, distante de olhares. Mas isso é profundamente estratégico pela mão da graça de Deus. Porque o fato de não ter pessoas significa que não é a vida que vai te dar assistência. O fato de ser sozinho significa que a única coisa que você tem ou é se render ou é se render. Agora, quem está lutando diante desse cenário invisível de lutas que você já não consegue dimensionar é o próprio Deus que tomou a iniciativa. E Ele está dizendo para alguém: fui eu que te plantei nesse cenário. Fui eu que te inseri nesse contexto. Mas você nunca mais será o mesmo. Isso aqui não é frase de efeito, não. Porque todo encontro com Deus é transformador. E Ele não precisa de vários. Ele precisa de apenas uma confissão, de uma entrega, de uma rendição. E a sua vida nunca mais será a mesma. Enquanto eu estou pregando aqui nessa noite, Deus está gritando no meu coração sobre a necessidade de interpelar alguém e dizer: ou você confessa ou você confessa. Ou você se arrepende ou você se arrepende. Porque Deus está dizendo: eu tenho um novo tempo para a sua vida. Eu tenho uma nova história com você, a partir de você. Deus está interessado na confissão de Jacó. Se não tivesse, Jacó terminaria a vida dele sendo Jacó. Mas Deus é o maior interessado na confissão. Deus está te dando muitas oportunidades, múltiplas oportunidades. Deus está criando situações. Você se vê diante de abismos de dores e você pensa que isso simplesmente é uma causa da vida. Não é. É Deus dizendo: fui eu que te inseri para você abrir o olho e ver o quanto eu estou interessado em mudar a sua história. Mas infelizmente tem gente que é tão insensível
que ele não consegue perceber o quanto Deus está interessado em mudar a história da vida dele. Aí o nosso Deus vai criar essa cena, Jacó está só. Eu preciso dizer para você, o dia das maiores lutas da sua vida também será assim. Pode ter 1 milhão de pessoas ao seu lado, Deus quer que você fique só. Deus quer que você fique só, porque você terá somente Ele diante desse cenário. E é assim que Jacó se encontrou naquele momento. Ele está só. E numa atitude de defesa, ele parte para cima de quem apareceu. Ele podia pensar naquele momento: é um enviado do meu irmão, um dos mensageiros que está na minha cola para me matar, para me ferir, para me entregar ao meu irmão. Então ele parte para cima. O texto diz que inicia uma trocação, uma briga literalmente. Só que o Jacó vai perceber algo muito interessante naquela luta. Ele está golpeando alguém, recebendo golpes, mas o mais interessante é que todas as vezes que ele fere a outra pessoa que está lutando com ele, a outra pessoa não é ferida, ela não é vencida, porque ele não está lutando com qualquer um, ele está lutando com o próprio Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. F.F. Bruce disse que naquele dia era o próprio Deus que estava recebendo as amarguras de Jacó naqueles golpes. O que isso nos ensina é que Deus naquele momento está deixando Jacó. Então, Jacó, você quer brigar? Então briga. Você quer ficar batendo? Então bate. Mas isso aqui não vai mudar. Enquanto você não confessar, é amargura por amargura, é dor por dor, é tristeza por tristeza. Mas na hora que você entender que o que resolve é confissão, sua vida nunca mais será a mesma. Oh, glória! Brigar por brigar não resolve nada, irmão. Degladiar por degladiar não resolve nada. Brigar por ego é pior ainda. Brigar por ego no máximo se transforma em soberba. Mas Deus está dizendo: se você estiver brigando para desconstruir a sua soberba, o seu ego, e permitir que eu esmague completamente esse sentimento egoísta que há na sua vida, você vai ser levantado num novo homem, uma nova pessoa. Eu estou sentindo a presença de Deus. Porque tem gente que fica brigando por brigar, e ele nem sabe pelo que ele está brigando, quando na verdade ele deveria apenas confessar. Uma confissão resolveu todo o cenário, toda a cena. Jacó está brigando, continua a briga, continua. Golpe daqui, golpe de lá. Porém, tem um momento que Jacó vai colocar para fora o que ele é. Quando Jacó nasceu, alguém diz suplantador. O texto diz aquele que agarra. Jacó é aquele que agarra. Quando ele percebe que ele não vai vencer a briga, ele vai colocar para fora o que ele é. Ele vai agarrar quem está lutando com ele, e ele vai dizer assim: me abençoa. Eu não sei quem é você, mas eu percebi que a alva está subindo. O dia já atravessou, uma luta, a noite que parecia que não ia terminar, está terminando. Então você não é normal, me abençoa. Aí Jacó está agarrado naquele ser que está lutando com ele, e ele percebe que quem está lutando com ele é alguém que não é vencido, é alguém que não está nem um pouco preocupado com a imaturidade de Jacó, é alguém que não está nem um pouco preocupado com a inconstância de Jacó. E para resolver o problema de Jacó, ele vai começar tocando em Jacó. Porque para Deus mudar alguma coisa na sua vida, primeiramente, ele tem alguns relapsos, irmãos. E para isso ele toca, para isso ele fere, para isso ele coloca no chão, para isso ele faz você entender que você é gente e ele é Deus. A Bíblia diz que ele está agarrado. A Bíblia diz que quem está lutando com ele toca na juntura da coxa.
Juntura da coxa é o osso que dá resistência para a perna. Irmão, quando Deus está decidido a transformar a sua vida, a primeira coisa que Ele tem que quebrar são as suas resistências, são os seus achismos, são as suas construcionices bobas e negativas. Aí Deus tocou na juntura de Jacó, ele ficou manco e caiu. Enquanto você não entender que é da terra que você vai olhar para ele e vai dizer: eu não sou, tu és, eu não posso, tu tem. O diálogo não vai começar. Com Deus a conversa só começa dessa forma: eu sou gente, Ele é Deus. Ele tem, eu não tenho. Ele pode, eu não posso. Há uma graça de Deus aqui. Eu disse que o lugar era raso, mas se tornou na madrugada mais profunda. Essa noite já está se transformando numa noite profunda para alguém, uma noite de encontro, uma noite de mudança, uma noite de tratativas, uma noite de história nova. Deus está tomando a palavra nessa noite para dizer para alguém: eu posso te ferir, mas eu não te perco. Eu te firo, mas eu não vou te matar. Eu vou te levantar melhor do que você estava. Cadê a mão que você levanta para adorar a Deus? Cadê o grito de glória a Deus que você diz quando você quer adorar? Não é para mim, é para Ele. Oh, glória! Há uma presença de Deus entre nós, e Deus diz ao meu coração: eu quero ouvir confissão nessa noite, eu quero ouvir entregas nessa noite, porque eu estou decidido a mudar a história de alguém. Tocou na juntura da coxa, deslocou. Todo deslocamento machuca, fere. Aí alguém sabiamente disse, e a gente não lembra o nome de todo mundo, que quando Deus quer iniciar uma transformação em alguém, primeiramente Ele fere essa pessoa. O Jacó literalmente vai viver isso, porque Deus quer transformar ele de uma forma tão extraordinária, que Deus vai tocar justamente na resistência dele. E Deus vai mostrar em outras palavras: Jacó, seu problema é isso aqui. Enquanto você não se render, enquanto você não voltar de onde você era, você é pó. Até hoje as coisas parecem que estavam funcionando tanto na sua vida, mas isso não é sinônimo de aprovação, Jacó. Eu disse que vou te abençoar, mas eu não quebro princípios. Eu vou te abençoar da forma certa. Eu disse que vou te levar na casa do seu pai de novo e vou te levar abençoado, mas você vai voltar marcado, reestruturado e ressignificado. Você não vai voltar do mesmo jeito, não. Então, para a gente resolver isso aqui, tocou na juntura. Ele está ferido. Aí Jacó vai fazer a pergunta que ele gosta de fazer, mas ele não gosta de ouvir. E Deus só deixando o negócio acontecer. Qual é seu nome? Silêncio. Mas agora ele vai ouvir uma interpelação da pergunta que ele mais evita. E a pergunta é: qual é o seu nome? Deus dá uma oportunidade para Jacó naquele momento. Faz 22 anos que a identidade está guardada dentro do bolso. Faz 22 anos que a confissão real da sua identidade não é colocada para fora. Quando colocada, ela é colocada mascarada, disfarçada, ou escondendo na história dos pais. Mas diante de Deus, não é o que o seu pai diz sobre você, não é simplesmente o que a sua liderança diz sobre você. Diante de Deus, é você e Ele, e acabou. Porque quando essas luzes aqui se apagarem, Ele te conhece nas madrugadas, Ele te conhece nos lugares que você frequenta.
Ele te conhece nos caminhos, nas encruzilhadas que você não deveria, mas está passando, caminhando. Ele sabe quem é você. Então, para começar o diálogo com Jacó, ele vai dizer: Jacó, não é você que pergunta o meu nome, sou eu que pergunto quem é você de verdade. Qual é seu nome? Aí Jacó vai colocar para fora e eu já vou encerrar. Talvez vai sair um monte de hematoma junto. Talvez vai sair um monte de pus, uma história de marcas, uma história de dores profundas, uma história de marcas, uma história de máscaras também, uma história de ferimentos, uma história de problemas, uma história de ausência de perdão. Mas ele vai colocar Jacó para fora. Ele vai dizer: eu sou Jacó. Aí é interessante que na hora que ele diz quem ele é, imediatamente quem está lutando com ele vai dizer: a partir de hoje, não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Você entendeu? Jacó colocou Jacó para fora, Deus colocou Israel dentro dele. É você colocando a confissão que precisa ser colocada para fora, e Deus colocando o perdão que você precisa dentro da sua alma. Coloca Jacó para fora, que ele vai colocar Israel dentro de você. Oh, glória! Dentro da interpretação bíblica, todas as vezes que Deus muda o nome de um lugar ou de uma pessoa, Deus está dizendo: eu estou mudando a sua história. Naquele momento Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, até hoje a história foi sangrenta, foi de ferimento, foi de inveja, até hoje a história foi de machucadura, até hoje a história foi hematoma atrás de hematoma, até hoje a história foi escondendo dos outros, foi fugindo, mas a partir de hoje você é aquele que prevalece. Você é aquele que prevalece. O tema é perseverança. Deus está dizendo para alguém: você vai sair dessa luta mais perseverante do que você pode imaginar. Você é aquele que prevalece. Jacó levanta completamente marcado por aquela luta. Irmão, porque ninguém sente dor e sai dando risada, não. O fato dele estar mancando é porque está doendo. Ele levanta e percebe: eu entrei cheio de reputação, mas agora eu estou saindo vazio de conceitos egoístas, mancando, mas com uma nova história. E quando ele levanta, a primeira coisa que ele faz: se quem lutou comigo mudou meu nome, e isso aqui era tudo que eu precisava, eu também vou mudar o nome desse lugar. Isso aqui não vai ser vale de dor, isso aqui não vai ser vale de lágrimas, isso aqui a partir de hoje será Peniel, porque eu não vou sair daqui dizendo que vi a luta, vi a dor, vi a machucadura. Eu vou sair daqui dizendo: eu vi Deus face a face, eu vi Deus face a face. Você decide o que você vai enxergar. Se você vai continuar dando audiência para a dor, para a luta, para a pedrada, seja lá o que for, ou se você vai levantar nessa noite e vai dizer: foi Deus que me colocou, foi Deus que mudou a minha história. Com a permissão do nosso pastor, se coloque em pé em nome de Jesus. Mas levanta diferente, Jacó. Levanta diferente, porque enquanto você confessa, Ele te perdoa. Enquanto você coloca Jacó para fora, Ele coloca Israel dentro de você. Enquanto você está dizendo é dor, é luta, é sofrimento, Ele está dizendo é graça, é transformação, é tratamento, é propósito. Há uma graça de Deus aqui. Orabacaia sobre a calamante.
Enquanto eu estou pregando aqui, Deus diz ao meu coração: tem gente que precisa confessar. Irmão, confessar não é confortável, confessar dói, confessar mexe na ferida, confessar estremece. 22 anos de história, para Jacó não foi diferente, mas ele está dizendo para alguém: se você tiver coragem de confessar, eu permaneço sendo o mesmo, eu permaneço sendo aquele que reestrutura, ressignifica, gera recomeço, gera uma nova história. Oh glória, oh glória. Eu não quero trabalhar com a emoção de ninguém não, mas eu sinto um ambiente de nova história entre nós. Eu quero fazer uma oração, irmão, e já vou entregar o microfone ao nosso pastor. Mas nessa oração Deus está dando oportunidade para alguém. Eu não sei brincar com a emoção de ninguém não, mas Deus está dizendo para alguém: é noite de confissão. Não dá para remediar o encontro mais. Não dá para remarcar. Deus não vai receber aquele zap de remarcamento dessa vez. Não dá para dizer outro dia, deixa para amanhã, é hoje. Ele está dizendo para alguém: se você tiver coragem de confessar quem é você de verdade, Ele está colocando uma nova história diante de você. A minha oração é que Deus lhe dê oportunidades. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de pregar a sua palavra. Muito obrigado pela oportunidade, Jesus, de ter pregado aqui nessa noite, e fui fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. O meu sentimento nessa noite, Jesus, diante da sua vontade, é que o Senhor estremeça o coração desse jovem e dessa jovem que precisa, Senhor, não amanhã, hoje mesmo, entregar quem é de verdade, reposicionar a vida diante de Ti, ó Deus. A minha oração é que o Senhor mude a história dessa pessoa por completo. Gere, Senhor, uma oportunidade diante da sua vontade. A minha oração é que o Senhor renove as forças, que o Senhor toque profundamente, que o Senhor marque com um chamado poderoso para a sua glória. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.